Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma página que simula o site da Netflix, mas simula somente o menu lateral aqui de navegação. Se eu clicar aqui nesse ícone, ele vai abrir o menu lateral de navegação da Netflix. E a parte interessante aqui deste projeto é esse efeito aqui, ó, em que o menu ele se expande por camadas, né? Primeiro a camada preta, depois a camada cor vermelha e por fim a camada cor branca, que é onde está o menu e os seus itens de fato. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a criar esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, é o VS Code, e nele eu tenho aberto uma pasta chamada Menu de Navegação da Netflix. É nele que nós vamos construir o nosso projeto. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo Menu de Navegação da Netflix. Nesse projeto, nós vamos utilizar um ícone da biblioteca Font Awesome, aquela biblioteca de ícones que nós vimos em outros tutoriais. Portanto, eu vou colar aqui esse trecho de código que importa a biblioteca Font Awesome no nosso projeto. Dessa maneira, quando eu vim aqui no corpo da página e criar um botão que possui a classe botão navegação, botão abrir, e dentro do botão nós teremos um elemento L, um elemento I, com as classes FAS e FA-bars. Quando eu salvar esse arquivo e ativar a extensão Live Server, nós poderemos ver o ícone aqui dentro do botão. Deixa eu abrir aqui no meu outro navegador para a gente poder ver melhor. Portanto, nós temos aqui agora na nossa página o botão com o ícone aqui que representa o menu, e esse ícone vem da fonte, vem da biblioteca Font Awesome. Em seguida, eu vou criar um elemento imagem com o atributo src igual a esse valor aqui, ó. E caso você não queira digitar caractere por caractere, dê uma olhada no código fonte desse projeto para você poder copiar e colar da forma como eu estou fazendo. Portanto, eu vou simplesmente colar aqui. Esse é o endereço da imagem que nós queremos exibir. Eu vou salvar esse arquivo para a gente poder ver aqui a imagem, que é a imagem logo da Netflix, né? Em seguida, embaixo dessa imagem, eu vou criar um elemento P, que representa um parágrafo. E esse parágrafo terá a classe texto e o texto de exibição do parágrafo será navegação móvel. Em seguida, embaixo desse parágrafo, eu terei uma tag div com as classes navegação e navegação preto, que vai ser a cor da camada de cor preta do menu de navegação, né? Dentro dessa div, nós teremos uma segunda div com as classes navegação e navegação traço vermelho. Será a camada vermelha do menu. E por fim, nós teremos uma terceira div com as classes navegação e navegação vermelho. Será, ou melhor, navegação branco. Será a camada branca do menu de navegação. Camada essa que possuirá o botão de fechar o menu e outros itens do menu de navegação. Portanto, aqui dentro da div, eu vou criar um elemento botão com as classes botão navegação e botão fechar. Dentro desse botão, nós teremos a tag i para criar um ícone com as classes FAS e FA-times. Isso aqui vai criar um botão com um ícone de X, né, de fechar. Embaixo desse botão, eu vou criar uma tag img
com o atributo src igual a... vai ser a mesma imagem que nós usamos aqui em cima. Portanto, eu vou simplesmente colar aqui. E essa imagem terá a classe logo. E aqui também, eu esqueci de colocar aqui. Nesse aqui também vai ter a classe logo. Em seguida, embaixo dessa imagem aqui, nós teremos um elemento UL com a classe lista. E dentro desse elemento, nós teremos um elemento LI, que representa um item da lista, né? E dentro dele, nós teremos uma tag A para criar um link. E aí, o link vai ser simplesmente... Eu vou digitar aqui o sinal de jogo da velha. Porque esses links não vão ir para lugar nenhum. Então, você coloca simplesmente um jogo da velha. Mas o texto aqui será equipes. Eu vou copiar essa linha, colocando o cursor no final da linha, digitando Ctrl C, aperto Enter, Ctrl V, e aí eu colo a linha, né? Copio e colo a linha. E aí o texto aqui será locais. Vou colar novamente. Aqui vai ser vida na Netflix. Aqui eu vou criar um elemento LI, mas dentro dele, ao invés de criar um link, eu vou criar um elemento UL para ter uma lista alinhada. E dentro desse elemento L, eu terei um elemento LI, que vai ser um link com o texto Cultura Netflix. Deixa eu copiar essa linha. Ctrl C, aperto Enter, Ctrl V. E aí aqui eu vou mudar o texto para equilíbrio entre vida e trabalho. Embaixo nós teremos inclusão e diversidade. E por fim nós teremos blog. Portanto, essa é a estrutura do nosso site. Esses são os elementos que o nosso projeto terá. Eu vou salvar esse arquivo e nós podemos ver aqui os elementos, né? Mas vamos criar agora as regras de estilo que vai tornar o nosso site mais elegante. Eu vou criar aqui um arquivo chamado estilo.css e primeiramente eu vou importar uma fonte chamada Muli. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. O elemento body eu vou definir font family igual a Muli, é a fonte que nós importamos, ou então, se não estiver disponível, selecione a fonte sans serif definida como padrão. Modo de exibição igual a flex. Direção da exibição flex, eu quero que seja coluna. Alinhar item, centro. Justificar conteúdo, centro. E a altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Em seguida, bem, essas regras de estilo não foram aplicadas ainda porque nós não conectamos ainda os dois arquivos. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo HTML, dentro da seção head, eu vou criar uma tag link especificando que o tipo de relação é style sheet e o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. Eu vou salvar o arquivo e agora nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. Por exemplo, aqui a fonte mudou, né? Em seguida, eu vou selecionar a classe texto e vou definir a propriedade text transform igual a uppercase. E vou selecionar a classe logo e vou definir com largura igual a 200 pixels. Vou definir a classe navegação, botão, com borda nenhuma. Cor de fundo eu quero transparente. Cursor eu quero ponteiro. Tamanho da fonte eu quero 20 pixels. E se eu salvar, nós vemos... É navegação botão a classe?
Botão navegação. Deixa eu mudar aqui. Botão navegação. Perfeito. Em seguida, eu vou selecionar o elemento com a classe botão abrir. Posição vai ser fixo. Distância do topo vai ser 10 pixels. Distância da esquerda vai ser 10 pixels. E, portanto, ele vai ficar... Deveria ficar posicionado aqui em cima, né? Que é esse botão aqui. Deixa eu ver se a classe está correta. Ah, aqui está bota abrir. Botão é o nome correto. Quando eu salvar, ele vai ser posicionado aqui no topo superior esquerdo. Em seguida, para a classe navegação, eu quero posição, fixo, distância do topo 0 pixels, distância da esquerda 0 pixels, altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. Efeito de transformação, eu quero deslocamento, translate, no eixo X igual a menos 100% do seu tamanho. Ou seja, ele vai ficar deslocado para a esquerda 100% do seu tamanho. Isso vai fazer com que ele fique fora da tela. Quando eu salvar, você vê que ele some. E a borda dele fica logo, a borda direita dele fica logo rente aqui à borda esquerda da tela, né? E eu quero transição para a propriedade transform. Transition. Eu quero transição para a propriedade transform igual a duração de 0,3 segundos. E eu quero um tipo de transição easy in out. Em seguida, para a classe navegação, que também tiver a classe visível, e essa classe aqui a gente vai utilizar ela dinamicamente com JavaScript, não está sendo utilizada do nosso código HTML ainda. Eu vou definir transformação, igual a deslocamento no eixo X, igual a 0, ou seja, vai voltar ele para sua posição normal, ao invés de deslocamento igual a menos 100%. Em seguida, para a classe navegação preto, eu quero background color, cor de fundo, igual a estas quantidades de vermelho, verde e azul, que vai ser uma cor, é quase a cor preta, não chega a ser o preto absoluto, mas é próximo, é uma cor bem escura. Largura, eu quero que seja 60% a largura do seu elemento pi. E a largura máxima, eu quero que seja 480 pixels, ou seja, se 60% da largura do seu elemento pi, que é o elemento body, né? No caso, o elemento pi do elemento com a classe navegação preto, não é? Navegação preto. É o body, que é o elemento pi dele. Ele está dentro do elemento pi. Ele está dentro da tag body. E, portanto, 60% de largura seria 60% da tela aqui do usuário, né? Mas aí, quando a gente define largura máxima igual a 480 pixels, isso quer dizer que se 60% da largura do body, que é a tela toda, né, exceder 480 pixels, essa regra de estilo aqui vai limitar. Então não vai exceder 480 pixels. E largura mínima, eu quero que seja 320 pixels. Atraso na transição de efeito, né? Eu quero que seja 0,4 segundos. Em seguida, eu vou definir navegação, preto, visível. Quando estiver em modo visível, né? Quando o menu estiver sendo exibido, eu quero transition delay, atraso de transição, igual a 0 segundos. Para quando a gente for fechar o menu, ele já voltar imediatamente e não ter atraso. Em seguida, para a classe navegação vermelho, eu quero cor de fundo, background color, igual a... Eu quero 226
de vermelho, 9 de verde e 20 de azul. Isso vai me dar uma cor... falta uma vírgula aqui. Isso vai me dar uma cor vermelha, esse tom aqui de vermelho. Eu quero largura igual a 95% a largura do seu elemento pai. No caso, o elemento com a classe navegação vermelho, ele está dentro do elemento com a classe navegação preto. Então, portanto, ele vai ter 95% da largura desse elemento aqui. Em seguida, atraso na transição, eu quero que seja 0,2 segundos. Ou seja, o atraso aqui no elemento navegação preto vai ser um pouquinho maior, né? Vai ser 0,4. Já para o vermelho vai ser 0,2. Em seguida, quando ele estiver em modo visível, eu quero atraso na transição igual a 0,2 segundos. Em seguida, para a classe de navegação branco, eu quero cor de fundo, background color, igual a cor branca. Largura, eu quero que seja 95% a largura do seu elemento pai. No caso, o elemento com a classe navegação branco, ele está dentro do elemento com a classe navegação vermelho, né? Então vai ser 95% a largura desse aqui. Eu vou definir padding igual a 40 pixels em todos os lados. Posicionamento relativo e atraso na transição, eu quero que seja 0 segundos. Mas quando ele estiver em modo visível, quando ele estiver com a classe visível, nós queremos atraso de transição igual a 0,4 segundos. Em seguida, para a classe botão fechar, nós queremos opacidade, opacity, igual a 0,3. Posicionamento absoluto. Distância do topo 40 pixels e distância da direita 30 pixels. Para a classe lista, nós queremos list style type igual a none, ou seja, os itens da lista não terá aquele pontinho no início marcando os itens individuais da lista. E padding, eu quero 0. Para o elemento li que estiver dentro do elemento com a classe lista, nós queremos margem igual a 20 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. Para o elemento A, que estiver dentro do elemento li, que estiver dentro do elemento com a classe lista, nós queremos cor igual a... Eu quero 34 de vermelho, 31 de verde e 31 de azul. Vai ser uma cor preta, mas não é a cor preta absoluto, né? É um cinza bem escuro, se a gente for ser bem técnico. Tamanho da fonte, eu quero que seja 14 pixels. Decoração de texto, eu quero que seja nenhum. Vai remover o sublinhado dos links, né? E transformação de texto, eu quero uppercase, ou seja, todas as letras maiúsculas. Em seguida, para o elemento L que estiver dentro do elemento com a classe lista, nós queremos estilo de lista nenhum, none, tipo do estilo de lista. E padding left, eu quero 20 pixels. Vou salvar. E aí, nós temos aqui nós temos a estrutura do nosso site, nós temos os estilos, mas se eu clicar aqui no botão, aqui em cima, ainda não funciona, né? Portanto, vamos criar o nosso código de JavaScript que vai criar esse efeito dinâmico no nosso menu. Eu vou criar aqui um arquivo chamado script.js
E dentro desse arquivo, nós vamos selecionar o botão abrir, vamos selecionar o botão fechar e vamos selecionar os elementos com a classe navegação. Portanto, as 3 camadas aqui de navegação, né? Portanto, nós vamos selecionar esses 3. E para fazer isso, eu vou escrever o seguinte: document.querySelector. Eu vou selecionar o elemento com a classe botão abrir. Vou atribuir isso a uma constante chamada botão abrir. Botão fechar. Vou atribuir a uma constante chamada botão fechar. E com o método querySelectorAll, nós vamos selecionar todos os elementos com a classe navegação. E vou atribuir isso a uma constante chamada navegações. E aí, eu vou selecionar o botão abrir, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique e a função ela vai fazer o seguinte: a função que vai ser executada quando o evento clique for detectado vai selecionar a constante navegações, que é a lista de camadas, né? A camada preta, vermelha e branca, através do método forEach. Eu vou executar uma função para cada uma das navegações, e aí a função que vai ser executada para cada navegação, né, para cada item ali do vetor, vai receber automaticamente aqui dos parênteses um argumento que representa o item, e aí eu vou chamar esse item de navegação. Pode chamar de navegação ou de camada, tanto faz. E aí aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar a navegação, vou selecionar a propriedade classList, vou selecionar o método add e vou adicionar a classe visível a esse elemento navegação. Vou salvar esse arquivo e aí quando eu clicar aqui, nada acontece, mas é porque eu não conectei o arquivo script.js com o meu arquivo index.html. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no final da página, antes de fechar a tag body, eu vou criar um elemento script, passando para o atributo src o nome do arquivo que eu quero conectar, que é script.js. E agora, quando eu clicar aqui, nós veremos o menu abrindo. Se eu clicar no X, ele não fecha, né? Portanto, vamos criar essa lógica agora. Aqui eu vou selecionar o botão fechar, Add Event Listener. O evento é o evento click. E a função ela vai fazer o seguinte: ela vai receber não. Dentro da função que vai ser executada quando o evento click for detectado, eu vou acessar o vetor navegações através do método forEach. Eu vou executar a seguinte função para cada um dos elementos, que é recebido aqui como argumento para a função, né, navegação. E aí eu vou acessar navegação.classList, remove, e aí eu vou remover a classe visível. Vou salvar, e agora quando eu clicar aqui, o menu abre. Quando eu clicar no X, ele fecha, só que eu acredito que tem um bug aqui, porque eu acredito que deveria haver um espaço aqui, ó. Deveria haver, acredito eu que deveria haver um pairing aqui, um espaçamento pairing, para ficar mais fácil de visualizar, né? Deixa eu checar aqui. Eu acredito que... Peraí. Deixa eu checar. Está correto, é isso mesmo, não está errado. Portanto, este é o nosso projeto de menu de navegação da Netflix. É um efeito bem bacana que você pode adicionar aos seus sites para torná-los mais
dinâmicos. Eu tô com dúvida ainda sobre esse espaçamento aqui. Pera aí, só um momento. Então, pessoal, o problema está aqui nessa classe navegação branco. O valor da propriedade padding eu escrevi 4 pixels, só que o valor correto é 40 pixels. Quando eu salvar, nós veremos aqui o espaçamento igual a 40 pixels no elemento com a classe navegação branco, né? Portanto, agora o nosso menu ele tem o espaçamento correto. E é isso. Muito obrigado e eu vejo você no próximo tutorial.